Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. O Congo de São Benedito chegou, Beato de São Benedito chegou. O Congo de São Benedito chegou, Beato de São Benedito chegou. Dança povo, dança menino, dança doutor, Beato de São Benedito chegou. Dança povo, dança menino, dança doutor, Beato de São Benedito chegou. O Congo de São Benedito chegou. O Congo de São Benedito aqui na Rádio CBN. Ontem foi dia da festa de São Benedito. Você já ouviu a notícia ruim? Que a festa começou com violência, tiros. Vamos lá do lado bom dessa história? Porque São Benedito é padroeiro do município da Serra. A história do naufrágio, Nova Almeida e outras histórias também. Quem conta é o professor Marcos Vinícius, sempre bem-vindo às segundas-feiras aqui no CBN Cotidiano, nosso historiador, que nos faz mergulhar na história do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Às segundas-feiras. Do mundo ainda não fomos tão longe não, né? Ainda não fizemos nada geral, não. Vamos pedir para os ouvintes aí mandarem sugestões. De temas. Já falamos aqui de Caramurus versus Peruás. Tá ligado a São Benedito também, né? Eu lembro dessa história que você contou aqui, entre outras histórias. Professor, foi na festa ontem, você ficou encantado com a quantidade de pessoas participando? Muita gente. Porque a gente vai falar sobre isso no decorrer, que isso está diretamente ligado à identidade do serrano também, né? Extrapola a festa religiosa de São Benedito, é a festa da cidade, do serrano, se sentir como pertencente àquele local. E aí é muita gente. Coisa linda. Eu não imaginava que as pessoas participavam tanto assim dessa festa, domingo à tarde, 5 da tarde, né? Participa e assim, é uma festa que tem atrações nacionais, mas o povo prestigia também as coisas locais. E as tradições. Ontem, por exemplo, você viu a cortada do mastro. Vamos entender todo esse simbologismo? Vamos entender hoje, exatamente hoje. Explica pra gente, professor, por que essa devoção dos negros a São Benedito? Então, primeiro entender quem é São Benedito, né? São Benedito foi um homem negro, nascido em 1526 na Itália. Olha que curioso, ele é italiano, né? Foi italiano, no caso. Existem algumas versões, obviamente, colocam que ele como foi um árabe, né? Do norte da África, escravizado. Mas a mais difundida é essa, que ele foi um italiano, nascido na ilha de Sicília, na Itália, em 1526, e ele era filho de escravizados etíopes. Algumas narrativas colocam também que os pais deles não queriam ter filhos para ele não colocar no mundo mais uma pessoa escravizada, e aí o dono, né, o proprietário dos pais, falaram que eles poderiam ter, que se o filho viesse ele seria livre, e assim veio São Benedito, enfim. Mas a grande questão é que sofreu muito com racismo durante sua vida, e aí na sua juventude ele decidiu se tornar um franciscano eremita. Eremita é aquele que fica, né, isolado mesmo, sem contato nenhum com a sociedade. Franciscano, que seria devoto de São Francisco de Assis. E aí ele inicialmente fica como eremita por cerca de 5 anos e depois morando sozinho, isolado? Sozinho, isolado com um grupo de eremitas, né? E aí depois ele entra para um convento que alguns estudos colocam que era na cidade de Palermo, na Itália, né? E aí ele vem a falecer em 1589 e tal, e os feitos deles que levam à canonização, né, à beatificação, a todos esses trâmites da Igreja Católica, estava muito ligado à benevolência ao próximo, né? Multiplicação de pães, por exemplo. Ele falava para os vigias do convento que sempre que chegasse alguém pedindo comida, que era para ser atendido, que ninguém poderia passar fome. Então a imagem dele sempre foi muito ligada a essa questão da benevolência. E aí a devoção a ele passa a ser potencializada justamente nesse período do século XVI, XVII, mas aí é muito fomentado, inicialmente em Lisboa, mas depois em países que Portugal exercia colonização, movida pela fé negra, né, dos negros, em sua maioria escravizados. Pela identificação mesmo, porque era um homem negro. Exatamente, essa identificação era unicamente por causa da cor. A gente já falou aqui, né, que é muito como, por exemplo, o sincretismo com entidades africanas e santos católicos, é muito raro esse sincretismo com São Benedito, por causa dessa identificação direta. É pensar dentro dessa concepção de fé que eles têm, não é possível que alguém parecido comigo não vai interceder. Então, sou devoto de São Benedito.
né? Então ele por muito tempo foi assim o santo negro mais famoso. Existem outros, Santa Sara de la Calle, o Santo Antônio de Pádua, que tem, né, a pele escura, mas São Benedito foi o mais famoso e o mais popular. E essa popularização se deu por causa dessa forte devoção de escravizados que escravizados em locais que Portugal exigia, né? Imagino como ele era um santo, ele foi canonizado. Sim. Da Igreja Católica não podia haver repressão também a essa fé, né? Porque De forma os escravizados podiam se manifestar explicitamente com a sua fé a São Benedito, porque para outras religiões era mais difícil essa manifestação. Sim, Era até mais porque, reprimido. Mário, de alguma forma, a fé também era uma forma de controle, né? Você Sim. impor a fé católica, de alguma forma, você estava impondo alguns dogmas que dentro da concepção de escravidão era benéfico Entendi. para aquele que estava exercendo a escravidão. Uhum. Então, de alguma forma, Era bom para os donos dos dos escravizados terem... escravizados e também para quem estava fazendo esse sentido de escravização. Não é à toa que essas irmandades que surgiram no Brasil, principalmente no século XVIII, século XVII, que tinha São Benedito e Nossa Senhora do Rosário como principais santos cultuados, foi muito também movido pela Igreja Católica, porque além de popularizar a fé católica, também tinha um sentido de afastamento. Porque em Minas Gerais você ainda consegue ver algumas igrejas, por exemplo, que tem a igreja principal e uma capelinha do lado, porque era a capela que o escravizado poderia ir, Olha, que não poderia entrar na capela, na igreja principal. Então esse afastamento, construir uma igreja e ter uma irmandade separada, era de alguma forma benéfico, você tinha essa segregação até no momento sagrado. perfeito. Já entendemos quem foi São Benedito. O repórter CBN vem aí com as notícias do Brasil e do mundo. Na volta, o professor Marcos explica pra gente essa tradição da fincada do mastro, retirada do mastro, por que São Benedito foi adotado no município da Serra, é o padroeiro da cidade, daqui a pouquinho. Voltamos com o historiador Marcos Vinícius Santana, contando pra gente a história de São Benedito e a relação dele com o município da Serra. Ele é o padroeiro do município da Serra, onde ontem começou a festa de São Benedito, que mobilizou muita gente na cidade. Marcos, entendemos quem foi São Benedito, sua importância, a identificação dele com os escravizados e até um interesse que havia de quem era dono de escravos, para que essa fé fosse mantida, porque também era uma forma de controle, como você disse, mas era um santo negro, foi até eremita, nasceu na Itália, São Benedito, muito benevolente. Enfim, entendemos essa história, vamos chegar aqui ao nosso estado agora? Isso aí. Aí a gente chega no estado, a devoção a São Benedito chega através da imposição, né, da colonização colonização portuguesa. Em Vitória, por exemplo, a primeira imagem de São Benedito chega através dos franciscanos, porque os franciscanos, por ele ter sido franciscano, passaram a cultuá-lo também. Então, no convento de São Francisco, lá no centro de Vitória, né, na subida da Fonte Grande ali, foi ali que chegou a primeira imagem de São Benedito. Tinha até uma capelinha ao lado que era destinada para ele e tudo. Só que essa grande devoção, né, e aí se coloca ele como padroeiro da Serra, é uma coisa legal que a gente se dizer também, que ele é um santo que ele é cultuado em vários dias diferentes. Ah, é? Um se coloca, por exemplo, 5 de outubro, outro 4 de abril, que foi a morte dele. Eu acho que 5 de outubro, se não me engano, é a data da canonização. E aqui, no Espírito Santo, tanto em Vitória quanto na Serra, isso acontece após o Natal. De Vitória, 27 de dezembro, da Igreja do Rosário dos Pretos. Já a Serra, a gente estava falando, quase 10 dias. Porque eu sempre vi aqui na Leitão da Silva também, dia 26 ou 27? 25 de dezembro, o pessoal passando. Aí ali é a banda de Congo Amores da Lua, de Santa Marta. Eles descem, passam pela Leitão da Silva, isso no dia de Natal, né? E aí existem algumas versões. Uma versão de Vitória e Serra ser dia 27 é alusão a esse naufrágio, a gente vai falar mais pra frente. Só que existem outros locais do Brasil que ele também é cultuado próximo ao Natal. E isso se dá porque os negros só tinham, na maioria das vezes, eles só tinham um dia do ano que era colocado como um dia de folga mesmo, né? Existe um livro muito assim, célebre para se estudar a escravidão, mais seja nos Estados Unidos, mas que é um relato de próprio punho, né, do Salomon Tup, que é o 12 anos de escravidão, né? Ele é um negro nos Estados Unidos, que ele virou até filme isso, o filme é mais famoso, né? Ele é capturado e ele escreve que o único dia que eles tinham de folga era o Natal, 25 de dezembro. Então, a historiografia diz que o São Benedito ele ser cultuado nessa data próxima ao Natal, porque era a data que os negros escravizados tinham, né, que era único, próximo do Natal.
25 de dezembro, 26 ou 27. E aí, por ser ali próximo, ó, a gente vai fazer o nosso Natal, vocês fazem aí depois. Então, o dia 25, que é, teoricamente, né, se comemora o Natal da véspera, meia-noite, o 25 seria o dia que eles tinham para cultuar, e aí eles cultuavam o São Benedito, que era o santo de devoção. Então, provavelmente, seria essa a alusão à data 25, 26, 27, essas datas ali próximas. Só que aqui no Espírito Santo existiu, né, a narrativa nos traz um fato que é muito significante quando se pensa a fé de São Benedito e São Benedito como padroeiro da Serra, que foi um naufrágio de um navio negreiro que aconteceu em 1856. Era um navio negreiro que estava chegando na costa do Espírito Santo, mais precisamente ali em Nova Almeida, e por causa das fortes chuvas, esse navio vai afundar. Olha, eu não imaginei isso, Nova Almeida. Em Nova Almeida. E aí a maioria desses 25 tripulantes eram escravizados que estavam ali chegando para serem escravizados, obviamente. E aí eles se agarram ao mastro do navio e pedem a São Benedito para que o socorro chegasse, pedindo, né, a vida deles, porque o barco estava afundando e eles agarraram no mastro. E o socorro acaba chegando, eles conseguem se salvar. E aí, a partir dali, eles prometem que todo dia de São Benedito, que ele pudesse ser cultuado, eles iam pegar um mastro de madeira simbolizando... Daí que vem a história. Exatamente, simbolizando aquele mastro que eles estavam, né, agarrados, e iriam cultuar São Benedito tendo aquilo como representação do mastro. Essa é a principal narrativa que existe dessa lenda. Mas não é só na Serra que tem um mastro de São Benedito. Não, é só na Serra. Também. Vitória também tem. E aí, o que a gente tudo imagina? A mesma origem da história. Exatamente, acredito que seria essa mesma origem. Existem também algumas concepções, por exemplo, que essa prática foi atrelada a uma prática muito comum também que existia na Europa, que é o mastro de São João, de se enfeitar um mastro. A gente pode colocar também como uma representação de mastros que eram usados em exércitos militares, em divisões militares que existiam na África, existia o mastro como representação. E isso é como... Quando a gente trata de cultura popular, é muito isso, né? A gente não tem um mito fundacional, são várias versões que existir essa pluralidade justifica muito do ser popular, né? Como as tradições vão se mantendo, vão se mantendo e elas vão se cruzando. Esse naufrágio foi em 1856, diz a história. E a gente estaria celebrando se essa versão for a verdadeira, assim, até hoje, né? Até hoje. E aí é essa origem. E o curioso, assim, que a gente... Por exemplo, existe um jornal do final do século XIX, 1890 e poucos, em que um jornalista ele traz uma reportagem de como era a procissão de São Benedito em Vitória em tempos anteriores. E a narrativa de quando o mastro é cortado, ele diz que as pessoas que estão cortando o mastro estão chorando, né? Eles estão em prantos, porque aquilo ali simbolizava o fim de fato do festejo de São Benedito. Então aquilo ali tem uma representação muito grande. Ontem fui na cortada do mastro, aí são tem três momentos. Tem a cortada e a fincada. Exatamente. Primeiro é cortada, é escolhido, né, um tronco representativo. Isso na Serra, aqui em Vitória, por exemplo, existem algumas histórias que nos mostram que o mastro ele era buscado de barco. Buscavam ele de barco numa região de Vila Velha e depois voltava para o Rosário com ele. Então tinha que ser uma madeira específica, né? E existe essa cortada, e ontem foi a cortada. Essa cortada... O mastro é cortado, é benzido e ele é carregado por carros de bois. E essa tradição de ser cortado por carros de bois existe desde a narrativa da primeira festa que foi realizada. Né? Que o dono dos escravizados perguntaram o que vocês precisavam. Pô, a gente precisava de um carro que pudesse carregar isso aqui. Aí foram doados ele o carro de boi. E essa tradição é mantida até hoje. As flores que são colocadas em volta dos bois são a representação dos escravizados que morreram no naufrágio. Então, assim, mesmo que não seja verdade... É bonita a história. É a criação de uma tradição, né, que justifica muito mais que o ser verdade ou mito é o de menos, né? E aí existe essa cortada do mastro, transportado por esse carro de bois, que acontece na Serra no dia 15. Da festa. Depois, abertura da festa. Corta o mastro. No mesmo dia tem a fincada do mastro? Não. Aí existe essa cortada, o mastro ele é levado do bairro de São Domingos até a igreja matriz ali, que é a Serra Sede. Aconteceu ontem. Ontem também teve a presença da cavalgada. Várias pessoas de cavalo acompanham
E você vê como que isso é legal da tradição, né? Porque às vezes não, com certeza, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estavam ali no entorno, são 2 ou 3 bandas de Congo que vão lá, buscam o mastro e levam para a igreja matriz. Muitos ali nem acreditam em São Benedito, às vezes não são católicos, às vezes são ateus, mas estão ali dentro daquela representação, porque extrapola realmente esse sentido religioso e é a cultura, e no caso da Serra é o ser serrano, né? E Vitória também foi por muito tempo nesse molde. E aí acontece, no dia 15/12 é cortada, como a simbologia é do início da festa. Dia 25/12 tem a puxada do navio, e esse navio também tem uma representação muito grande, porque o navio representou o navio que foi naufragado, né? Que naufragou. E mas isso acontece como? Um navio simbólico? Navio simbólico de madeira, mas no tamanho... tamanho... nas ruas? Uma banda de Congo nas ruas, mas um navio é grande. Ele fica em cima de um carro, um mini carro alegórico, ele vai balançando e tudo. Todo enfeitado no entorno, na serra. E o nome do navio é Palermo, que é uma alusão à cidade que São Benedito morreu. Então, o navio de Palermo viveu por boa parte da vida e morreu, né? Então, o navio de Palermo passa no dia 25, no dia de Natal. E no dia 26 tem a puxada e a fincada do maço, que a puxada é realmente levantar e fincar esse maço. E o curioso também de se pensar é que essa tradição, ela extrapolou de tantas formas, que em alguns locais o maço também é cultuado com São Sebastião. Não tem ligação nenhuma de São Sebastião. Não teve naufrágio para São Sebastião. Não teve naufrágio para São Sebastião, mas é aquela coisa do ser cultuado pelo mesmo grupo popular. E aí essa tradição se extrapola e vira essa representatividade. E a gente vivencia até hoje São Benedito, por ter sido a Serra, ser essa região, uma cidade de muitas fazendas, né? Então a cultura negra moldou muito da cultura da Serra. Então essa devoção a São Benedito acabou com que ele ficasse também como padroeiro da cidade, junto com Nossa Senhora da Conceição. E hoje a data que ele é celebrado se transforma aí não só no dia de São Benedito, mas também pode-se dizer que o dia do serrano, né? Até simbolicamente a Serra vira a capital do Espírito Santo também, assim como São Mateus no dia da Consciência Negra. Então acho que diz muito sobre a cultura da Serra, a cultura negra e a cultura do nosso estado. Adorei conhecer essa história. Obrigado, Marcos. Não foi apenas eu que gostou, não. Erickson, nosso ouvinte, boa tarde. Bonella, essa CBN é top. CBN é cultura, a gente aprende muito. Parabéns, está dando parabéns para você. Para nós, né? Adorei Obrigado. a história também. E são coisas que, às vezes, eu falo como morador da Serra, Mário, eu conhecia já um pouquinho dessa história. Mas à medida que o professor Marcos foi trazendo, a gente vai vendo coisas que são do dia a dia e que, às vezes, são detalhes que possam passar despercebidos. Então, por exemplo, um ponto que me chama muita atenção é essa mobilização popular que tem com relação à festa, entendeu? De você ver as comunidades ali dos bairros, principalmente ali que são próximos ali à região da Serra Sede, da igreja, e você vê, e é uma coisa de geração para geração. Eu tenho amigos que frequentam a festa, que estão todos ali, porque começou ali com o avô, começou com o pai, que era da região da Serra Sede. Então, uma festa muito popular, Marcos, e que marca essa coisa da geração mesmo, entendeu? É aquela coisa... Quando a gente pensa em cultura popular, é muito isso também, né? De se passar para a geração. Ontem eu vi um senhor que já não conseguia mais andar, então ele foi na cadeira de roda dele, aquela que você vai com um controlezinho, com uma casaca na mão e a brama na outra. E da mesma forma que eu também vi um pai com a criança no colo, na carcunda, tocando casaca, né? Então essa perpetuação que representa aí o porquê que desde 1586 nós estamos aí cultuando e celebrando São Benedito. E que de alguma maneira reforça esse sentimento de pertencimento, né? Esse é meu lugar, eu sou daqui. Deixa eu ler a mensagem do Padre Adelson, que mais uma vez participa. Na Festa da Penha tem a Romaria dos Conquistas e também um mastro de São Benedito. Dos conguistas, né? Conquistas. Eu não estou bem enxergando, não. Desculpa. Hoje no jornal, em vez de ler, a moça mandou, olha a flor do cacto, sabe o que eu li? Que linda flor do caquito. Eu falei, gente, o que é caquito? O que é caquito? Era o cacto. Desculpa, Padre Adelson. Então ele está lembrando isso. Tem também que é levada pelos marinheiros da escola de aprendiz. Obrigado, padre. Ele é abençoado no campinho pelos fiéis, pelos freis. No final desce e tem a fincada do maço de São Benedito na prainha. Tem também na Festa da Penha. Ivanilda, quando eu era criança, na década de 50, em Aracruz, tinha um Congo arrancada do mastro. Ele contou aqui, Ivanilda, pra gente. Quando o puxador morreu, acabou. Mas onde? Em Aracruz. Em Aracruz também tinha. Tá feito o registro, então. Uma imagem belíssima também que eu acho é o pessoal ali próximo a Palermo, como o professor Marcos falou. É bonito, né? É muito bonito. E aí tem a queima de fogos no final. Sim. É muito bonito. E para quem não puder ir na Serra, dia 25 tem aqui, em Santa Marta, Amores da Lua e Goiabeiras também. A banda de Congo Panela de Barro também faz a fincada do mastro. Todo dia 25
E se você quer ouvir outras histórias, o professor já gravou algumas participando aqui conosco. Gravou não, né? Falou ao vivo, mas elas ficam gravadas e são no site da CBN. Pode procurar lá. E se você tem alguma sugestão, já pediram para ele falar do Caboclo Bernardo, ele já falou. Bacana aquela história do naufrágio também. Já falou foi Maria Ortiz, você falou? Maria Ortiz, Maria Tomba Homem. Maria Tomba Homem, já contou muita história aqui no CBN Cotidiano. E se você tem alguma sugestão, basta mandar para o nosso WhatsApp. Repete aí, Patrícia. 992-994297. Conta a história do Clube Saldanha da Gama, não contou ainda aqui que era cassino. Falamos. Já falamos? É que você não tava. É que você No não cara que eu tava. peço, Exatamente. Segunda-feira que ele trouxe, vocês não estavam Aí aqui. você não veio. Tá bom, vou ouvir. Mas então, você pode entrar lá no nosso Eu site, vou no entrar no site, cbnvitoria.com.br. Exatamente. Marcos, obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Você é muito bem-vindo aqui. A gente adora aprender porque eu reforço. Aumenta o nosso sentimento também de pertencimento desse lugar que é nosso. Isso aí.